Uma tempestade de críticas em Israel após declarações da chefe do Shabak esta semana, uma ameaça feita a todos os servidores públicos israelenses e a longa influência das ideias americanas na vida política de Israel. Vamos discutir tudo isso hoje. Eu sou Ilana Mizel Diamante e esta é a Lei Básica. Então, antes de mais nada, feliz aniversário de 250 anos, América. Não conseguimos gravar na semana passada. Então, a vida, Lishaim. Voltaremos a isso em instantes. Porque, com os confrontos vulcânicos entre a política e a Suprema Corte atingindo novos patamares, precisamos discutir o que está acontecendo agora e como. Algumas ideias americanas ajudaram, prejudicaram e podem ajudar novamente na reconstrução da ordem constitucional de Israel. Hoje está conosco a constitucionalista Yonatan Green, autora de Justiça Rebelde. Bem-vinda de volta ao programa, Yonatan. Obrigado, Ilana. É ótimo estar aqui. Que bom ter você aqui. Vamos direto ao ponto. O chefe do Shabak, David Zinni, fez comentários na noite de terça-feira em um evento do Argaman Institute, que é, claro, um dos nossos projetos irmãos na formação de liderança conservadora. E em um discurso meio longo, de meia hora, ele também disse algo que está meio que sacudindo a elite intelectual israelense, a imprensa, e basicamente que ele deve sua lealdade aos poderes representativos do governo. Isso é algo que eu acho que seria trivial em um contexto americano ou, potencialmente, em outras democracias ocidentais. Aqui, isso abalou a vida política até o âmago. Explique o que está acontecendo e por que tudo saiu do controle por causa dessas declarações. Obrigado, Ilana. É ótimo estar aqui de novo. Fico feliz que você tenha mencionado isso, e fico feliz que estejamos começando por aí, porque essa questão com David Zinni e com o chefe do Shabak é um excelente exemplo de como parte do discurso público israelense sobre esses assuntos ficou distorcido e insano. David Zinni, chefe do Shabak. O Shabak, claro, é o Serviço de Inteligência Interna de Israel, o que seria, por assim dizer, o FBI israelense. Ele estava dizendo algo totalmente trivial, e isso é totalmente trivial em dois níveis, tanto no nível legal quanto em termos de princípio, e eu vou voltar a isso em um momento. Vou enfatizar que ele estava sendo gravado. Ele sabia que estava sendo gravado, ou seja, não é, sabe, algumas pessoas estão tentando apresentar isso como algum tipo de furo ou algo que foi, tipo, você sabe, secretamente, sabe, as opiniões ocultas dele foram descobertas e agora expostas. Claro, ele disse isso em um ambiente completamente público. E tudo o que ele disse foi que, como chefe do principal serviço de segurança interna de Israel, ele está sujeito à supervisão e fiscalização dos poderes eleitos. Vou falar sobre por que isso é tão estranho em Israel e por que todo mundo, ou não todo mundo, mas por que, suponho, o campo da supremacia judicial ou algumas outras partes desse campo tem se revoltado com isso. Mas isso é algo muito básico em dois níveis. Um é, obviamente, o nível jurídico. A lei estatutária israelense e a lei que rege o Shabak, o Shin Bet, o Serviço de Inteligência Interna, afirmam e estipulam claramente que o Shabak está sob a supervisão dos ramos eleitos do governo do primeiro-ministro. Está escrito diretamente lá. Está preto no branco, como dizemos em hebraico. É explícito e indiscutível. Em segundo lugar, em termos de princípios, um dos principais insights do pensamento ocidental, e talvez voltemos a isso nos 250 anos dos Estados Unidos, esse é um dos principais insights do pensamento democrático ocidental. Órgãos de aplicação da lei, especialmente, ou seja, não só o governo executivo em geral, mas órgãos de aplicação da lei, especialmente organizações policiais e de inteligência, precisam estar sob rigorosa supervisão e controle do governo civil eleito. Como uma sociedade livre, liberal e democrática pode sobreviver se suas agências de aplicação da lei e inteligência não forem controladas por civis? Então, o que exatamente está acontecendo? Porque até ex-chefes do Shabak e, certamente, líderes de partidos políticos que vão concorrer nas eleições vieram a público e disseram: como ele pode dizer que é leal aos políticos, mas não ao Estado? Certo. Como alguém que tem a tarefa de proteger, de certa forma, o regime democrático de Israel pode dizer uma coisa dessas? Não entendo qual salto conceitual eles fazem. Nos últimos anos, a Suprema Corte de Israel e seus representantes, inclusive na assessoria jurídica do governo e outros setores, claro, no campo dos supremacistas judiciais e na esquerda política, eles desenvolveram essa ideia maluca que os servidores públicos e funcionários civis e os empregados do governo
incluindo nos mais altos níveis, exercendo o maior poder, devem sua lealdade. Ou eles devem suas prioridades ou suas obrigações são para com o Estado em si, o Estado em sentido amplo, ou às vezes eles dizem ao interesse público. O problema é que isso pode soar bem no papel e parecer até convincente. Tipo, claro, todos os servidores públicos têm o dever com o Estado e de proteger os interesses e promover os interesses do Estado, mas no fim das contas isso se torna uma completa abstração. E o que eles realmente querem dizer com isso, quando dizem isso, é lealdade e fidelidade ao Supremo Tribunal, e lealdade e fidelidade aos seus representantes. E basicamente o tipo de establishment jurídico dominado pela esquerda política que dita as regras para essas pessoas. Isso é uma reviravolta incrível, uma mudança terminológica que eles fizeram ao falar de independência, certo? Independência das organizações de aplicação da lei, independência de agências estatutárias ou governamentais, e assim por diante. Normalmente, isso significa independência de intervenção direta em decisões específicas, certo? Não esperamos que o primeiro-ministro ou o governo eleito dite ao Shabak quem investigar ou como investigar ou sabe detalhes minuciosos do que eles fazem, mas nós absolutamente esperamos que o governo eleito tenha total supervisão e controle sobre essas agências. E isso inclui definir prioridades. Isso inclui estabelecer diretrizes gerais sobre a alocação de recursos. Inclui poder contratar e demitir pessoas-chave dentro dessas organizações se considerarem o comportamento delas insatisfatório. Foi isso que a esquerda e os supremacistas judiciais fizeram em Israel. Eles confundiram a ideia de independência comum, que é sim, essas agências devem ter um certo grau de independência. Eles não devem sofrer interferência regular apenas por políticos por capricho. Eles confundiram essa ideia com uma visão assustadora de independência ou autonomia, segundo alguns, em que essas organizações deveriam ser totalmente livres. Essas organizações deveriam ser totalmente livres de qualquer supervisão, controle ou fiscalização de instituições e organizações políticas eleitas. E isso é um anátema para o pensamento político liberal ocidental. Qualquer democrata na política ocidental deveria sentir um calafrio na espinha sempre que um serviço de inteligência interna ou um órgão responsável pela aplicação da lei diz que quer autonomia e independência das instituições políticas e eleitas. Então, o que é incrível aqui, para resumir, é que David Zini, chefe do Shabak, disse coisas que são incrivelmente triviais, tanto em termos da lei estatutária israelense, quanto em termos de princípios fundamentais e primeiros princípios do governo democrático. Mesmo assim, a tempestade de críticas e as reações de muitos do establishment jurídico de Israel, especialmente da esquerda política, mostram o quanto essas organizações e pessoas se afastaram dos princípios da democracia e como é fraco seu compromisso com a lei israelense. Então, vou adicionar mais uma lenha à fogueira antes. Vamos tentar conectar isso de volta aos princípios e ideias fundadores e pensar sobre o caminho a seguir. Também houve uma decisão interessante divulgada esta semana, que é mais uma de uma longa série de decisões, no caso relacionado à segunda autoridade de radiodifusão, algo que é um pouco complexo. Eu não quero entrar muito em detalhes agora, talvez você possa mencionar alguns dos pontos principais, mas o caso em si é bastante técnico, então fiquei surpresa ao ver isso. Até mesmo, digamos, no The Times of Israel, outro grande site de notícias, havia uma manchete grande logo abaixo, você sabe, de Irã e Turquia, relacionado à possibilidade de isso veio dessa decisão de retirar um tipo de imunidade profissional ou proteção contra processos civis para funcionários públicos que não cumprem decisões judiciais, certo? Existe uma crescente controvérsia em Israel sobre para quem, e isso está claro, nem é questão de, sabe, as pessoas usam o termo deep state, ao qual sou extremamente alérgica, mas, sabe, deep state contra o poder eleito ou algo assim. É uma discussão muito aberta em Israel, na esfera pública, onde as pessoas estão dizendo, estão ponderando a questão de a quem a administração burocrática realmente deve sua lealdade. E é como se, nesta semana, o tribunal tivesse vindo a público e dito: bem, sabe, a nós. Nós representamos o Estado de Direito, e isso tem gerado suas próprias manchetes. Como disse, isso tem sido noticiado sem crítica em inglês. Em hebraico, há pessoas dos dois lados da questão. Talvez você possa nos contar um pouco mais sobre isso.
Com certeza. E eu acho, Ilana, que as duas questões estão diretamente relacionadas, porque uma das coisas que vimos, ou uma das, digamos assim, elementos subjacentes da supremacia judicial em Israel e a ascensão da Suprema Corte em Israel são o acovardamento e a intimidação dos representantes eleitos, especialmente da direita ou daqueles que estão dispostos a desafiar o tribunal. Ou o acovardamento e a intimidação de funcionários em todo o serviço público e em todo o executivo, o que vimos ocorrer de várias formas. Vimos isso ocorrer por meio dos órgãos responsáveis pela aplicação da lei e do sistema de justiça criminal. Não precisamos entrar nesse assunto, mas isso está ligado ao que David Zini disse e à controvérsia ao redor dele, vinda de duas direções. Uma delas é que já tivemos chefes anteriores do Shabak, incluindo o desacreditado Doinen Bar, que foi o chefe do Shabak antes e durante o dia 7 de outubro, mas temos chefes do Shabak que estavam mirando, investigando e infiltrando-se junto a diferentes ministros do governo, certo? Incluindo o ministro Ben-Gvir e outros. Então você tinha esse tipo de esforço de usar o Shabak como arma, o Shabak, contra autoridades eleitas e altos funcionários do governo. E ao mesmo tempo, isso é meio que o outro lado da mesma moeda. Só graças a David Zini. Foi a tremenda questão da procuradora-geral militar e sua conduta horrível em relação ao vídeo de Zdeteyman, etc. E as ações dela, você sabe, muito claras, corruptas e ilegais, supostamente ilegais. Isso só foi exposto graças à ação decisiva dessa pessoa, de David Zini, que não estava disposto a seguir a linha do establishment jurídico. Ok, então como tudo isso está conectado ao que você acabou de mencionar? Bem, a Suprema Corte de Israel recentemente insinuou ou deu a entender de forma muito clara de que se os funcionários do governo não começarem Ahm, a cumprir as determinações do tribunal, mesmo quando estas são claramente e manifestamente ilegais, certo? Então, mesmo que o tribunal dê uma ordem claramente, manifestamente ilegal, que contradiz diretamente a texto expresso da lei, o tribunal está dizendo: ei, se você é um funcionário do governo e não cumpre isso. Mesmo que você tenha, aliás, uma ordem legal do seu superior, certo? Você tinha uma ordem legal do seu superior conforme a lei. Se você não cumprir isso, estará sujeito à responsabilidade civil. Você poderá ser processado por danos por diferentes partes. E o motivo pelo qual isso é bizarro em muitos níveis é: primeiro, nada na lei de responsabilidade civil de Israel diz isso, certo? Existe a Ordenança Israelense de Responsabilidade Civil. É a principal lei que regula as responsabilidades civis em Israel, chamada Lei de Responsabilidade Civil Israelense. Ah, ah, Concede ampla imunidade a funcionários públicos e empregados do governo contra responsabilidade pessoal. O Estado pode ser responsabilizado. Você ainda pode processar o Estado por ações governamentais ilícitas ou negligentes e etc. Mas geralmente você não pode processar a pessoa física por danos ou responsabilidade pelo que fez. O tribunal está dizendo: olha, deixando de lado toda a parte do direito penal por um momento, se você não começar a cumprir o que estamos dizendo que você tem que fazer, mesmo que seja manifestamente ilegal, vamos começar a expor você a ações de responsabilidade civil e você será pessoalmente responsabilizado, certo? Sua propriedade, sua liberdade, sabe, toda a sua fortuna como indivíduo e como família pode ser colocada em risco, porque vamos permitir que as pessoas processem você só por cumprir as ordens dos seus superiores, só por seguir a letra da lei, sabe? E por conduzir ações legais. Então, isso é, eu acho, potencialmente um desenvolvimento muito grave na afirmação do poder do tribunal sobre o poder executivo de Israel. Certo. E só para, eu acho, enfatizar, você está falando de ações que são claramente legais, segundo a lei, não aquelas que são, digamos, claramente ilegais e às quais você, mesmo assim, aderiria. Ou, sabe, implementaria ações onde, em teoria, você deveria estar sujeita a algum tipo de sanção. Em Israel e na maioria das jurisdições, mesmo ações claramente ilegais podem gerar responsabilidade civil ou imunidade, mas aqui não é o caso. Ou seja, estamos falando de questões que são claramente permitidas, claramente dentro do âmbito da legislação. E ainda assim, o tribunal está dizendo que você deve priorizar nossos ditames e decretos ilegais e ilícitos em vez da letra clara, manifesta e evidente da lei. E se você não fizer isso, então vamos expô-lo à responsabilidade civil. Eu até colocaria de uma forma um pouco diferente. Acho que o tribunal está dizendo que você tem que cumprir o que nós dizemos, porque isso é a lei e não o contrário.
Isso me lembra do Thomas Clarence dizendo, o juiz Thomas Clarence nos Estados Unidos dizendo, sabe, se seguirmos totalmente os precedentes, afirmamos que decisões judiciais estão acima da Constituição, porque se elas estiverem erradas e ainda assim tivermos que segui-las, então estamos dizendo que elas, sabe, simplesmente temos que, sabe, elas são de uma ordem superior à Constituição. Isso é claro o que o tribunal está dizendo. O tribunal diz claramente, Ilana, você está certa. E nós vamos passar para a questão das ideias em apenas um segundo. Mas o fato de que, suponho, muitos desses tipos de casos podem cair no âmbito constitucional, o que significaria que praticamente qualquer pessoa poderia processar e ir direto para a Suprema Corte, realmente deixaria essas pessoas vulneráveis. É uma enorme, enorme espada de Damocles pendurada sobre as cabeças deles, que está sendo, como eu disse antes, noticiada como se fosse, sabe, uma defesa do Estado de Direito. E embora eu esteja sempre disposta a considerar outros argumentos, e de fato, sabe, o fórum que você e eu fundamos juntas é sobre dar espaço para todos esses argumentos e é isso que faremos. Isso me parece ser tão ah, sem precedentes, né? E eu, sabe, sem querer fazer trocadilho, isso realmente exige que a gente fale sobre isso em termos bem claros e sobre o que isso pode significar para a vida das pessoas. Agora, quando pensamos pela primeira vez em montar esse programa hoje, íamos começar de uma forma diferente, falando sobre o aniversário de 250 anos dos Estados Unidos. Uhul, América. Nós amamos a América. É maravilhoso que ela ilumine o mundo como um farol de liberdade, uma luz no topo da colina. Tenho orgulho de ser americana. E o que acontece é que, ao longo dos últimos anos, enquanto venho trabalhando na área educacional no campo jurídico israelense, tenho visto meio que uma abordagem dupla em relação às ideias americanas. Ou seja, e é sobre isso que vamos conversar. Em certa medida, muito do que aconteceu no direito israelense é, de certa forma, descontrolado ou extremamente controlado. O enorme crescimento ao longo das últimas décadas remete a ideias americanas que nunca chegaram a se concretizar totalmente por lá. E eu também acho que existe todo um conjunto de outras ideias da tradição anglo-saxônica que, entre outros lugares, se manifestaram plenamente nos Estados Unidos, onde, se aplicássemos ou pensássemos algumas delas no contexto israelense, Israel estaria bem melhor. Quero começar com você antes de focarmos nos nossos problemas. Você comentou algo interessante sobre o papel das ideias americanas na fundação de Israel. E isso também foi um pouco surpreendente, porque Israel, claro, herdou, sabe, algo do governo do Reino Unido e uma forma completamente diferente de pensar sobre as relações entre cidadão e Estado, economia e tudo mais. Então, por que não começamos por aí e depois passamos rapidamente para o que aconteceu a partir dos anos 80 em diante? Certamente. Acho que esse é um ótimo caminho. Sobre a fundação do Estado de Israel, vemos que, em muitos aspectos, sim, ela veio de um sistema jurídico de common law britânico, além de outros elementos herdados dos britânicos e, em parte, dos otomanos. E uma mistura de outras culturas jurídicas e conceitos governamentais, etc. Mas também existem muitos paralelos interessantes entre Israel e os Estados Unidos, em muitos sentidos. E eles eram, eu acho, sempre óbvios e meio que naturais. Um deles, ironicamente, era justamente a resistência contra os britânicos em certos aspectos, certo? Quero dizer, você tem um país pequeno ou um país novo que está surgindo de um domínio colonial ou semicolonial britânico, e eu acho que há paralelos aí. Em segundo lugar, o país foi fundado por e para refugiados, em muitos aspectos. Claro, Israel não era apenas para refugiados em geral, era para refugiados judeus ou para judeus do mundo todo. Ainda assim, vejo elementos e paralelos semelhantes. Também havia uma mentalidade de azarão, lutando contra as probabilidades. Sim, Israel não lutava contra a Inglaterra, mas contra 7 exércitos árabes. Mas, em ambos os casos, você tinha uma força militar improvisada, muito mais inferior, lutando contra um adversário esmagador e ainda assim conquistou uma vitória pela sua independência. E eu acho que há muitos outros paralelos gerais que podemos observar. E eu acho que há um ponto mais interessante, e vou dizer de outra forma, sabe, de maneira mais ampla, há dois pontos interessantes aqui que eu acho que as pessoas muitas vezes não percebem ou não pensam sobre isso. Um deles é que, claro, Israel teve uma declaração de independência, o que não é algo óbvio, ou seja, essa própria ação foi inspirada pelos Estados Unidos. Claro, a Inglaterra nunca teve nada parecido. Quero dizer, o próprio ato de um povo anunciar coletivamente seu desejo de independência, declarar isso e, sabe, por esse ato, tornar-se um país independente.
Isso é algo profundamente americano e inspirado pela tradição dos Estados Unidos. O que muitos não sabem é que o primeiro rascunho da Declaração de Independência de Israel se baseou fortemente na dos Estados Unidos. E há uma pesquisa importante sobre isso. Existe um ensaio maravilhoso de Yoram Shachar, assim como um capítulo, eu acho, no livro de Neil Hagachevsky. Ahm, ahm, Sobre isso, sobre a Declaração de Independência, onde eles catalogam a história e a evolução disso, onde o primeiro cara que redigiu esse era um advogado júnior, de nível intermediário, que recebeu a tarefa em Israel, em Tel Aviv, de redigir o primeiro rascunho ou fazer uma primeira tentativa de um rascunho da Declaração de Independência. E a primeira coisa que ele faz é abrir a Declaração de Independência dos Estados Unidos e copiar diferentes trechos e seções dela para o seu primeiro rascunho. Agora, é claro, à medida que esse rascunho evoluiu e etc, e conforme ele, você sabe, acabou amadurecendo até se tornar a atual Declaração de Independência, ele passou por muitas mudanças. É difícil identificar esses trechos hoje em dia, mas você pode claramente perceber alguns desses ecos. E só para citar alguns, quero dizer, alguns dos principais, eu acho, é justamente a própria ideia de um direito natural, não apenas de um povo, certo? Você sabe, direitos inalienáveis dos indivíduos perante o governo, mas um direito natural de um povo, certo? Nós, o povo, a ideia na Declaração de Independência do direito do povo de constituir seu governo, de abolir o governo, etc. Isso ressoa na Declaração de Independência de Israel, que fala sobre o direito natural do povo judeu na terra de Israel, etc. Há outros elementos também, mas acho que isso é algo realmente interessante e que as pessoas não têm conhecimento disso. Você tem esses elementos básicos fundamentais que realmente passaram de forma muito direta da Declaração de Independência dos Estados Unidos para a Declaração de Independência de Israel. E eu acho que não há dúvida, e o registro histórico comprova isso, que os israelenses em 1948 viram muitas semelhanças. E eles realmente se viam, até certo ponto, certo, como herdeiros dessa tradição de um país que afirma sua independência e se torna um estado independente. Acho que eles se inspiraram na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Que é, claro, você sabe, também foi inspirada. Benayot, como dizemos em hebraico, entre outras coisas, por ideias judaicas. Então, é uma bela simbiose histórica. Certo, então isso é, sabe, significativo, dramático e interessante para entendermos isso. Até mesmo os fundadores de Israel, muitos dos quais tinham alguma afinidade ou grande afinidade com o que era na época a URSS, e que tinham também. Eles diziam que eram juristas, geralmente tinham formação no sistema britânico ou em outros sistemas continentais europeus. Olhavam para a América como uma fonte de valores e justiça que eles buscavam replicar aqui no Estado judeu. E agora eu gostaria de falar sobre outras ideias que entraram, por assim dizer, na corrente intelectual israelense, especialmente no mundo do direito, e falar sobre como elas são parcialmente responsáveis pela confusão em que nos encontramos hoje. Então eu te dou essa missão. Vá em frente. Com certeza. Bem, obviamente, esse é um grande tema e há muito para discutir, mas vamos abordar de forma superficial. Está claro que parte da confusão em que estamos hoje, em termos de supremacia judicial, em termos do poder que a Suprema Corte de Israel arrogou para si mesma e o apoio a isso vindo da esquerda política israelense. Isso é muito fruto da jurisprudência constitucional americana dos anos 60 e 70 e também posteriormente. E essa é uma conexão muito, muito direta. Muitas vezes as pessoas não percebem isso. Mas antes de tudo, é amplamente reconhecido e admitido que o sistema jurídico israelense é fortemente influenciado, de modo geral, pelo sistema jurídico americano. A maioria dos professores de direito israelenses vai fazer seu doutorado lá mesmo, seu doutorado nas universidades da Ivy League nos Estados Unidos, o que por si só já é incomum. Os acadêmicos israelenses geralmente gostam de publicar em revistas americanas, etc. Mas, mais especificamente, juízes israelenses, e claro, principalmente Aharon Barak, também Yitzhak Zemil e vários outros juízes israelenses, de forma explícita, consciente e deliberada, buscaram nos Estados Unidos uma fonte de inspiração e uma fonte da qual derivaram muitos de seus próprios princípios constitucionais e suas revoluções constitucionais. De forma mais específica, é aqui que as coisas ficam interessantes. Infelizmente,
Não se trata apenas de olhar para os Estados Unidos de forma geral e, por si só, adotar todo o conjunto de princípios americanos e tradições constitucionais americanas. Incluindo, podemos falar sobre alguns, mas incluindo, certo, evitar uma concentração pura de poder, ou incluindo a soberania popular, etc., incluindo governo limitado e outros mecanismos e elementos. A Suprema Corte de Israel, e a Aharon Barak, em especial, analisou pontos específicos da jurisprudência americana das décadas de 60 e 70. Então estamos olhando para a Corte Warren e depois para a Corte Burger e mais tarde para alguns outros elementos da jurisprudência constitucional americana. A Suprema Corte de Israel, especialmente a Aharon Barak, analisou doutrinas desenvolvidas pela Suprema Corte americana, especificamente coisas como devido processo substantivo ou constitucionalismo vivo ou uma visão altamente expansiva e criativa da interpretação das leis, da interpretação constitucional e do papel do judiciário. Vamos fazer uma pausa rapidinha porque nem todo mundo que assiste ao programa é advogado. Quero apenas explicar a importância de algumas dessas coisas em uma frase, sabe? Com certeza. Então, sabe, tivemos uma era na Suprema Corte dos Estados Unidos, especialmente nos anos 60 e 70 e um pouco depois também, que foi diminuindo aos poucos, mas houve um auge na jurisprudência constitucional dos Estados Unidos, em que a Suprema Corte se tornou mais criativa do que nunca e mais liberal do que jamais tinha sido. E não estou falando apenas de esquerda política. Quero dizer liberal no sentido de como ela interpretava e aplicava as leis. E o que a Suprema Corte dos Estados Unidos fez nesses anos foi desenvolver uma série de doutrinas que basicamente permitiram ignorar o texto da Constituição, inserir dispositivos na Constituição que nunca estiveram lá ou nunca deveriam estar lá. E fez com que a Suprema Corte dos Estados Unidos e seus juízes se tornassem, de certa forma, autores de uma nova Constituição dos Estados Unidos. E às vezes eles faziam isso de forma muito explícita, ou seja, diziam que nós, os juízes, estamos meio que canalizando o sentimento social moderno através da Constituição e do tribunal. Estamos canalizando isso para a vida pública e legislação, etc. Então, e isso é considerado, sabe, realmente uma ruptura radical com a jurisprudência e as tradições anteriores da Suprema Corte dos Estados Unidos. E isso, em muitos sentidos, desencadeou uma onda em todo o mundo e especialmente em Israel, onde muitos outros tribunais e juízes ao redor do mundo olharam para isso e disseram: espera aí, nós também podemos fazer isso. Se os juízes dos Estados Unidos podem fazer isso impunemente, num país como os Estados Unidos, onde essas ideias são levadas tão a sério, então talvez nós também possamos fazer isso. E foi aí que a Aharon Barak e a Suprema Corte de Israel se inspiraram tanto nesses juízes e em suas doutrinas específicas. E disseram: ei, também podemos fazer uma revolução parecida, onde nós atribuímos aos juízes um enorme poder de formular políticas, no qual afirmamos certos poderes, autoridades e privilégios que nunca haviam sido concedidos anteriormente aos juízes. E, mais importante ainda, onde podemos basicamente abandonar a lei como a conhecemos e começar a tomar decisões judiciais, essencialmente decretos, decretos unilaterais arbitrários, que não têm base no texto legal, na história jurídica e na tradição jurídica. Foi isso que a Suprema Corte de Israel começou a fazer. Certo, para fins de administrar a justiça. Certo. Para fins de supostos objetivos iluminados, certo? Seja justiça, direitos humanos, democracia em sentido amplo ou qualquer outro princípio abstrato e vago que você queira invocar. E como você observou absolutamente corretamente. Sim. Ou seja, os juízes sempre fizeram isso sob o pretexto de, e talvez na crença genuína de que estão, você sabe, dando voz a algum princípio realmente importante em uma democracia e em uma sociedade livre. Mas o resultado real sempre foi, e isso é verdade nos Estados Unidos, foi verdade nos Estados Unidos e é verdade hoje em Israel, é simplesmente a imposição de políticas, a imposição de regras e resultados à sociedade por um grupo não eleito de burocratas. Então, se fosse só você e eu conversando, eu diria, bem, um excelente exemplo disso é a ênfase incrível que Ronald Dworkin recebe nos estudos jurídicos. Mas não estamos só nós dois conversando. Então, o que eu realmente gostaria de fazer quando falamos, digamos, sobre a primazia dessas ideias ou a proeminência dessas ideias? É pegar um caso real onde essas ideias tiveram impacto, em que talvez tenham mudado o resultado em comparação ao que o tribunal israelense poderia ter feito há algumas décadas.
Se você escolher os Haredim, provavelmente vamos acabar discutindo sobre o resultado, mas você pode escolher qualquer assunto. Está aberto. Não, absolutamente. Eu acho que essa questão realmente permeou a jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de que você pode encontrar ecos dessa abordagem americana radical que encontramos, que foi importada para Israel. Nesse sentido, é fácil, pois quase toda decisão importante e ativista da Suprema Corte nas últimas 3 ou 4 décadas revela origens radicais e ativistas americanas. Vou citar exemplos. Vou destacar algo importante sobre a importação dessa abordagem americana radical e ativista, que já não domina a jurisprudência dos Estados Unidos. Pode ser que isso volte um dia, certamente não na Suprema Corte, mas há uma ironia aqui, porque hoje você tem israelenses dizendo: não devemos importar coisas de outros países, certo? Não devemos importar mecanismos ou coisas de outros países, sabe? Sem fazer isso de uma forma holística, abrangente, sofisticada e com nuances. E ainda assim, foi exatamente isso que a Suprema Corte de Israel fez. E esse é o outro lado disso. Isso é o que importa aqui. O que a Suprema Corte de Israel fez, não é? Ela importou alguns desses elementos radicais e tenho certeza de que vamos falar mais sobre isso em um momento. Mas ela os importou sem nenhum dos mecanismos ou princípios típicos de moderação ou mitigação que existem nos Estados Unidos. Então você tem esse poder judicial bruto, esse poder bruto, como Joshua Kleinfeld me disse, esse poder judicial bruto e pulsante que o Suprema Corte de Israel adotou da Suprema Corte americana, mas fez isso sem nenhum dos fatores limitantes que existem e que restringem e contêm até mesmo esse poder no sistema americano. Esse é um dos motivos pelos quais isso saiu do controle em Israel. Podemos voltar a esse ponto depois, mas vamos falar de alguns exemplos, como você pediu. Sim, um exemplo é o alistamento dos Haredi. Não porque, e obviamente podemos falar longamente sobre o alistamento dos Haredi e as discordâncias sobre esse assunto. Ahm, eh, Sou totalmente a favor de que os Haredi sirvam nas Forças Armadas de Israel e participem plenamente da sociedade israelense. A questão é como alcançar isso. Mas o que está claro, ou a conexão aqui que vemos entre as Supremas Cortes é a disposição de se envolver em uma controvérsia pública tão direta e contestada, e B, com tão pouca base legal de qualquer tipo. E um dos exemplos que eu acho mais relevantes dos Estados Unidos é Roe v. Wade e a questão do direito ao aborto, o direito constitucional ao aborto nos Estados Unidos. E uma das coisas que o juiz Scalia disse no caso de 1992 Planned Parenthood versus Casey, e esse é outro caso sobre Roe v. Wade e o direito ao aborto, onde a Suprema Corte meio que confirmou Roe v. Wade confirmou o direito ao aborto nos Estados Unidos. O juiz Scalia, em opinião divergente, afirmou que isso só tornaria a questão mais controversa. E vocês estão apenas tornando isso uma questão ainda mais arraigada, ainda mais insolúvel, em vez de deixar o público chegar a um acordo, em vez de permitir que ele debata isso e tome suas próprias decisões. Através do processo político, através do debate público, vocês estão impondo essa solução, esse resultado à sociedade, sem deixá-la passar pelo processo. O que é necessário para isso. E dessa forma vocês estão piorando a situação. Em muitos aspectos, foi isso que ocorreu em Israel com a isenção dos ultra-ortodoxos do serviço militar. Porque o tribunal vem intervindo nessa questão de forma ilegal, sem nenhuma base na lei, desde 1988, desde a famosa decisão no caso Hessler em 1988, quando decidiu que isso era judiciável, e isso continua até hoje. Devo dizer, é claro, que falo sobre isso em detalhes no meu livro. Ainda não mencionei meu livro o suficiente, mas Justiça Rebelde, a ascensão da supremacia judicial em Israel, compre na Amazon. Mas eu falo sobre isso em detalhes no meu livro. Mas você tem essa situação em que o tribunal vem interferindo incessantemente na questão do alistamento dos ultra-ortodoxos, uma das questões mais contestadas e amargamente disputadas na vida pública israelense. Mas o outro ponto é que não é só uma controvérsia pública, agravada pelo tribunal, mas também uma ilegalidade, certo? Em Roe v. Wade e no direito americano ao aborto, não há claramente nenhuma base como argumento jurídico constitucional. Nunca houve base para afirmar um direito constitucional ao aborto. Você pode opinar se isso é bom ou ruim. Você pode ter opiniões diferentes sobre isso em nível de política pública, moral ou liberal, e isso é normal. Mas o argumento de que a Constituição dos Estados Unidos concede um direito constitucional ao aborto sempre foi um argumento jurídico extremamente fraco. Não precisamos entrar nesse mérito agora. Da mesma forma, em Israel, a ideia de que havia uma obrigação legal para o governo recrutar os homens ultra-ortodoxos, certo, de não conceder essa isenção,
sempre foi absurda. E, resumindo rapidamente, não vou entrar nesse assunto, mas o tribunal basicamente diz que a chamada Constituição israelense, que na verdade não é uma Constituição, não vamos entrar nisso agora, mas a chamada Constituição israelense teria dentro dela um direito à igualdade. E, portanto, o direito à igualdade obriga o governo a não isentar os homens ultra-ortodoxos. Agora, o problema é que não há direito à igualdade nas leis que o tribunal diz serem a Constituição israelense. Isso não está escrito em nenhum lugar, e não é por acaso. O direito à igualdade, nessa Lei Básica de 1992, Lei Básica da Dignidade Humana e Liberdade, o direito à igualdade foi deliberadamente excluído. Ele estava em versões anteriores e foi removido dessa lei como compromisso, permitindo sua promulgação. E ainda há muito a dizer sobre isso. Isso é só um resumo, mas entenda o quão absurdo é esse argumento jurídico quando o tribunal diz que reconhece um direito não enumerado à igualdade, mesmo que isso tenha sido deliberadamente removido da lei. E com base nesse direito não enumerado à igualdade, que foi deliberadamente removido da lei, agora vamos invalidar o desejo do governo de isentar homens ultra-ortodoxos do serviço militar. Então, esse é um exemplo, e eu poderia citar mais alguns. Eu disse que, se você escolhesse isso, provavelmente discutiríamos. E, sabe, eu não discordo de nada do que você disse sobre a forma como o tribunal abordou a questão e a base, ou a falta de base, sobre a qual o tribunal tratou do assunto e a justificativa ou falta de justificativa que foi aplicada. Nós basicamente concordamos. O que eu não gosto de usar isso como exemplo é que é um dos muitos casos em que o tribunal está fazendo o que é popular, o que também parece ser isso. Acho isso novamente. Também acredito que os Haredim não deveriam ser recrutados. Certo, e que houve um desequilíbrio grave na sociedade causado pelo serviço desproporcional de alguns setores e pela falta de serviço de outros. Certo. Então, basicamente, o que o tribunal está fazendo é intervir em uma área onde as pessoas querem ver algo acontecer, onde elas estão esperando que algo aconteça. E eu diria talvez há décadas, mas certamente nos últimos anos. Acho que você não está errado. Um segundo em que a política parece incapaz de resolver o problema, especialmente porque você sabe, qualquer coalizão de direita, em oposição a um governo de unidade, teria que formar coalizão com os Haredim. E então, quando usamos essa questão para falar sobre o problema do crescimento do poder judiciário, desvinculado da lei, de constituição, de mandato popular, o que acaba acontecendo, o que você acaba tendo, o que você acaba tendo. Na verdade, provavelmente existe uma taxa significativa de aprovação popular para essa ação em particular, sem entender como isso mina a democracia, por um lado. E, por outro lado, muitas vezes o que acontece é que você sabe, basicamente a direita aparece e diz: bem, o motivo pelo qual não resolvemos esse problema pelo processo democrático é porque o tribunal continua intervindo. Sem a intervenção do tribunal, teríamos resolvido isso corretamente. E mesmo nas tentativas iniciais do governo, você sabe, da Knesset aprovando leis que deveriam aumentar o recrutamento, eles nunca realmente, você sabe, fizeram isso de forma significativa. Vou para outros exemplos, mas acho que você não está errado. Sobre isso, digo que, nesse ponto restrito, essa conversa é bem mais ampla. Mas acho que você está certo no sentido de que isso é. Uma das críticas contra esse tipo de intervenção judicial é que ela dá aos políticos uma desculpa e os absolve da responsabilidade por sua própria negligência, por sua própria incapacidade de resolver problemas significativos e de oferecer soluções. Isso só dá aos políticos a capacidade de dizer: isso é tudo culpa do tribunal. Ou então, sabe, se o tribunal não estivesse intervindo, nós teríamos feito muito mais. Teria sido assim. Então, esse é um dos argumentos que vejo contra essa intervenção judicial. Não absolve os políticos, mas permite que finjam ou aleguem isenção de responsabilidade por essas questões. Mas, em segundo lugar, se eu restringir nossa análise apenas ao contexto de entender os paralelos com os Estados Unidos e a forma como Israel importou tanto dos Estados Unidos, a Suprema Corte de Israel importou tanto dos Estados Unidos, eu diria que isso é uma das coisas que os Estados Unidos fizeram de forma muito parecida com a Suprema Corte de Israel, que é dizer, estamos canalizando o sentimento público genuíno sobre essa questão. E estamos fazendo isso porque o processo político e as instituições políticas são incapazes de canalizar genuinamente a visão autêntica do público sobre essa questão, entre outras coisas. Agora, poderíamos entrar, você sabe, em uma conversa mais longa sobre
se isso faz sentido, mas acho que esse sempre foi, primeiro, um dos argumentos que os tribunais sempre apresentaram nesse contexto, especialmente o tribunal americano, e que o tribunal israelense pegou deles e adotou de forma muito vigorosa. E em segundo lugar, acho que é uma questão muito, em última análise, ah, ah, um argumento muito fraco, tanto do ponto de vista jurídico quanto, você sabe, do ponto de vista de políticas públicas. Mas concordo completamente que é muito atraente e, de muitas maneiras, é convincente. E é uma das razões pelas quais o tribunal consegue sair impune com isso, porque eles escolhem questões que realmente têm algum tipo de apoio público amplo. Mas deixe-me te dar dois exemplos que acho que ilustram melhor o ponto que estamos tentando mostrar. Um é o caso da Lara El Kazim, onde quero dizer, vou dizer isso, nossos espectadores podem conhecer, podem não conhecer, mas vou explicar isso rapidamente. Israel tinha uma lei estatutária em vigor que havia sido legislada relativamente recentemente na época. Essa lei determinava que ativistas do BDS, ou seja, quem promovia boicote, desinvestimento e sanções contra Israel, não receberiam vistos de entrada no país, seja como turistas ou por outros motivos. Simplesmente não receberiam vistos para Israel. Uma dessas ativistas, Lara El Kazim, tentou entrar no país, mas teve a entrada negada no aeroporto. Por esse mesmo motivo, ela era uma ativista declarada do BDS, tanto historicamente quanto provavelmente também no presente. Sem entrar em detalhes, falo sobre isso no livro Justiça Rebelde: A Ascensão da Supremacia Judicial. Compre na Amazon. Sim. Compre na Amazon. Você já sabe onde. Então, a Suprema Corte de Israel, no final das contas, e isso obviamente foi contestado no tribunal por Lara El Kazim, a Suprema Corte de Israel, obrigou o governo a deixá-la entrar, obrigou o governo a permitir a entrada. Uma ativista do BDS que claramente não tinha em mente o melhor interesse de Israel, que claramente não tinha nenhum direito legal, ou seja, não era cidadã israelense em nenhum sentido. Esta pessoa não tem direito legal ou estatutário de entrar em Israel, e a Suprema Corte de Israel fez duas coisas que eu acho que são relevantes também para a conversa americana. Primeiro, eles intervieram na discricionariedade do executivo de forma flagrante, ou seja, a lei estatutária concedia claramente ao ministro do Interior e ao governo executivo eleito a prerrogativa e a discricionariedade para tomar uma decisão sobre isso. Cabe a eles decidir, segundo a lei, quando conceder uma isenção ou a quem conceder esse tipo de visto. O tribunal substituiu totalmente o governo executivo israelense, algo que a Suprema Corte dos Estados Unidos também fez, embora com doutrinas diferentes. E, em segundo lugar, no nível de interpretação estatutária, a Suprema Corte simplesmente interpretou o estatuto relevante de uma forma que não tinha nada a ver com seu texto, com seu propósito, com seu objetivo. Mas, ao invés disso, a Suprema Corte decidiu infundir essa lei estatutária com todos os tipos de significados e propósitos que não estão lá, que nunca estiveram lá e para os quais ela nunca foi destinada. Isso vem diretamente de algumas das visões mais radicais presentes na jurisprudência e nos círculos acadêmicos americanos. Esses vínculos são bem claros. Este é um exemplo claro de que o sentimento público israelense é contra permitir a entrada de ativistas do BDS em Israel, certo? Nesse sentido, o governo israelense, na minha opinião, agia conforme a forma típica como o público israelense veria isso. E é dessa forma que a Suprema Corte estava tomando decisões completamente à margem da lei, sem nenhuma base legal, que estavam ditando políticas simplesmente porque a corte gostava mais daquela política e pronto. E isso diante de um claro apoio público às ações do governo. Então, Laura Al-Qassim é um exemplo. Posso dar outro exemplo sobre reféns e combatentes inimigos, mas me avise, Ilana, se quiser que eu faça uma pausa. Acho que precisamos dar uma pausa e também vamos precisar passar para a nossa última pergunta em breve. Então, se pudermos fazer isso em cerca de 1 minuto, o que eu duvido, mas se conseguirmos, eu adoraria ouvir. E vamos fazer uma bem curta só sobre isso, e há tantos exemplos. É por isso que você deveria ler meu livro. Há tantos exemplos, mas há uma lei estatutária em que o Knesset aprovou uma lei permitindo ao governo ferramentas ou uma ferramenta específica para lidar com reféns capturados pelos nossos inimigos, por organizações terroristas, ou seja lá o que for. O governo israelense podia manter combatentes inimigos ilegais sob custódia, certo? Nós poderíamos deter, capturar e manter pessoas do Hezbollah, do Hamas, de outras organizações e poderíamos usá-las como moeda de troca. Podemos usá-los para ajudar na recuperação de reféns. Isso foi em meados dos anos 2000, certo? O contexto era Roni Arad e depois, claro, Gilad Shalit e outros. E a Knesset fez isso. Quero dizer,
Novamente, não vou entrar em detalhes. A Knesset tomou essa decisão devido a decisões da Suprema Corte que já restringiam o governo de agir assim, de forma meio ilegal e sem base legal. Quando a Knesset aprovou a lei, permitiu ao governo deter e capturar combatentes inimigos como moeda de troca para recuperar reféns. A Suprema Corte de Israel interpretou a lei de forma criativa, esvaziando a lei de significado. É basicamente ignorar o claro desejo da Knesset de dar ao governo meios para isso, o que é diretamente relevante para nós. E, claro, para hoje, quem sabe o que teria sido diferente hoje se Israel estivesse melhor equipado para lidar com reféns de forma geral, ou se situações de sequestro, certo, tomar reféns, fossem menos lucrativas e menos atraentes para organizações terroristas. Antes de 7 de outubro, o governo pudesse usar essa ferramenta concedida pelo Knesset. O tribunal anulou isso sem nenhuma base legal. Na verdade, não anulou, desculpe. O tribunal basicamente esvaziou o significado disso sem nenhuma base legal, transformou a lei em letra morta e privou o governo dessa ferramenta. E esse é outro exemplo, eu acho, que mostra claramente tanto a linha da jurisprudência ativista americana de anos anteriores, quanto o modo como isso vai tão fortemente contra o sentimento público claro e intuitivo. Bem, vamos encerrar com uma nota mais positiva. Falamos sobre o papel positivo que as ideias americanas e uma certa semelhança com a história americana realmente desempenharam na fundação de Israel. Falamos sobre o que são essencialmente filosofias jurídicas radicais que surgiram ou que estão sendo implementadas na jurisprudência americana e que foram trazidas para Israel. E então, sem o tipo de restrições estruturais que existem nos Estados Unidos, criaram um tipo de superestrutura jurídica ainda mais poderosa, com decisões como as que você mencionou. E agora eu quero entender quais são as ideias americanas positivas que talvez não tenham chegado ao mainstream aqui, mas que você acha que seriam uma adição bem-vinda enquanto Israel, como eu gosto de pensar, completa sua primeira fundação. Quando finalmente nos sentarmos e tivermos, eu espero, sabe, a discussão que espero um dia teremos sobre como chegar a uma resolução baseada em consenso. As regras que todos queremos seguir daqui para frente, seja na forma de uma constituição escrita ou de algum outro mecanismo. Quais são as ideias que precisam estar aqui e que atualmente não estão? Espero que possamos conversar sobre isso por mais 3 horas. Depende de quantas vezes você retornar ao podcast. Certo? Para ser convidado novamente ao podcast, vou resumir minha resposta a muitos pontos, mas falarei só de alguns. Vou citar duas menores e duas um pouco maiores. Obviamente, a América, desde a Declaração e a Constituição até hoje, realmente é um bastião de bom governo, de virtude, de um sistema de governo extraordinário e fenomenal, de liberdade e democracia. Todos os países têm muito a aprender com os Estados Unidos. E todos nós deveríamos celebrar os 250 anos dos Estados Unidos e a inspiração que ela tem sido para o mundo e para a liberdade em todos os lugares. Então, mais especificamente, há duas coisas que eu digo, não exatamente em tom de brincadeira, mas duas coisas que eu gostaria que Israel adotasse da jurisprudência americana, da tradição constitucional americana. Uma delas são as regras de Ashwander. E eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas, muito famoso, o juiz Brandeis da Suprema Corte americana desenvolveu uma série de regras de deferência judicial aos representantes eleitos e ao Congresso. Acadêmicos israelenses já defenderam isso, mas seguir essas regras de quando e como derrubar leis é apenas uma pequena mudança, certo? Número 2 é, claro, novamente de forma um pouco provocativa, eu digo originalismo e textualismo, e uma tentativa genuína de boa-fé de aplicar a lei tal como está. Como o texto, a história real da lei e o sentido dessas palavras indicam. Isso é algo que, infelizmente, está muito ausente da jurisprudência israelense e da forma como a Suprema Corte de Israel faz as coisas. Então, você sabe, a guinada em direção ao textualismo e ao originalismo nos Estados Unidos foi um desenvolvimento incrivelmente positivo. Isso é algo que, se Israel pudesse gradualmente adotar e implementar no sistema jurídico e tribunais, seria ideal. Mas não é isso que você quer dizer. Então, vou dizer duas coisas que são, acho, mais amplas e importantes para Israel adotar e se inspirar nos americanos. Antes de você fazer isso, só queria dizer que tive uma visão, mas não lembro de qual esquete de comédia era, em que duas pessoas falam o quanto são próximas e uma diz, a gente termina. Uma diz, a gente termina a outra responde, sanduíche.
Vou te ajudar. Isso é de Frozen. É uma música do Frozen. Não, 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 eles copiaram. Mas sim, sim, termine meu sanduíche. Vou terminar seu sanduíche agora e não seria a primeira vez. Primeiro é que, você sabe, o próprio conceito de que o governo vem depois do povo significa que primeiro existe o povo e depois o governo e os direitos do povo, tanto como indivíduos quanto como um grupo coletivo e então o governo. E essa é uma ideia fundamental, claro, do governo dos Estados Unidos, da Declaração de Independência dos Estados Unidos, etc., que é de que o governo é um servo do povo, não um mestre do povo. E isso é algo tão profundamente fundamental que está tão ausente do amplo discurso israelense de um entendimento básico sobre para que serve o governo, o que ele deve fazer, como ele deve nos servir, como precisa ser limitado, como deve ser visto com desconfiança e como precisa ser restringido. Essas são questões muito pouco presentes nos princípios centrais do pensamento israelense, tanto à direita quanto à esquerda. Acho que a direita lida um pouco melhor com isso em Israel do que a esquerda, mas não atribuo esse problema ou ausência a nenhum campo político específico. E acrescento, é um tema separado, mas profundamente relacionado. Mas isso é mais específico, porém acho que algo ainda mais importante que Israel precisa entender com mais urgência é a profunda desconfiança em relação às forças de segurança especificamente e ao poder do Estado. Sabe, o poder do Estado utilizando seus poderes de violência, certo? Os órgãos de segurança, a polícia, os serviços de inteligência, etc. A tradição americana, isso vem da sua visão de governo limitado de forma mais geral, mas também, na verdade, muito mais especificamente da experiência na tradição britânica e em outros lugares. A tradição americana tem essa ideia profundamente enraizada de suspeita em relação às forças de segurança e à polícia e aos poderes policiais do governo, ao exercício do poder violento do governo contra os cidadãos e contra o povo. Sempre digo que isso fica claro nos Estados Unidos. Ao estudar direito constitucional, você está, antes de tudo, estudando o processo penal. Quarta, quinta e sexta emendas abordam o processo penal. E vice-versa. Se você está estudando o processo penal nos Estados Unidos, a primeira coisa que você realmente está fazendo é estudando direito constitucional. Isso não acontece em Israel. E os israelenses não fazem de forma intuitiva a conexão entre ter uma sociedade livre, uma sociedade constitucional de governo limitado e inerente. Limites severos à aplicação da lei e a como as autoridades podem controlar, infringir ou limitar os cidadãos israelenses e, você sabe, indivíduos e grupos na sociedade israelense. Então, isso é, para ser mais concreto, acho que Israel se beneficiaria muito ao compreender melhor a visão americana sobre as liberdades individuais e a desconfiança, a fiscalização e a supervisão necessárias sobre os órgãos responsáveis pela aplicação da lei. Essas são as principais lições que Israel deve aprender hoje com os Estados Unidos. E você, só vou acrescentar que estava dizendo fundadores ou o completar da fundação de Israel. No meu livro, escrevo que Israel, em 1948, era só fundadores, sem formuladores. Claro, porque tínhamos esse grupo extraordinário de pessoas que fundaram o Estado, mas muito poucas pessoas que tinham esse tipo de conhecimento sobre a arte de governar e que tiveram a oportunidade de realmente construir um sistema da forma como os americanos fizeram. E por isso eu concordo com você que agora é a hora dos formuladores. Agora é a hora dos arquitetos chegarem, e sim, um pouco atrasados, mas agora é a hora dos arquitetos chegarem e construírem uma união mais perfeita, certo? E um sistema de governo melhor que sirva a Israel. E eles definitivamente deveriam olhar para a América, tanto no seu momento de formação quanto no seu momento constitucional. E claro, até hoje, na sua celebração de 250 anos, Eu realmente espero que o fórum que continua o trabalho que começamos juntos ajude a formar as pessoas que assumem essa missão. E claro, vou concluir com a 80ª recomendação do seu livro, que as pessoas definitivamente deveriam ler. TC Tiger Lena,